Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 às 10 é o número da sua participação. Inclua agora o seu nome e o nome dos seus familiares. Estaremos orando por você, especialmente pela sua saúde. Hoje, terça-feira, em todas as igrejas universal, nós temos ali correntes especiais voltadas para você que tem lutado pela sua saúde. Você tem estado doente, enfermo, um familiar seu enfrentando problemas de saúde e você não quer essa situação, você não aceita esse problema na sua vida. E você crê que através da palavra de Deus, tudo é possível. Estaremos unindo forças, eu e uma equipe de fé, estaremos aqui em Finsbury Park lutando para que você venha alcançar a cura. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30. E durante esse programa você vai acompanhar testemunhos de pessoas que alcançaram a cura através da fé. Através da fé na palavra de Deus. Ela ainda com problemas de saúde incuráveis, ou gravíssimos. Ela creu na mensagem e aquela palavra produziu nela o resultado que você vai acompanhar daqui a pouco. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Um infarto, um AVC, 2 tumores na tireoide, uma parte do coração necrosada. Era para eu estar morta. Eu servi os espíritos por 38 anos da minha vida. Nisso eu fazia trabalhos, tanto em cachoeiras como em estradas, em cemitérios, mesmo morrendo de medo de ir no cemitério de madrugada, eu ia lá porque eu acreditava muito em tudo que pudesse acontecer. Só que em um dado momento da minha vida começou a só andar para trás. Cada trabalho que eu fazia, mais alguma coisa ruim acontecia na minha vida. Eu cheguei a perder meu primeiro casamento, eu cheguei a tentar o suicídio, eu via vultos, eu ouvia vozes e vivia deprimida. Fiquei totalmente na miséria quando começaram as minhas enfermidades. Eu ia buscar saúde, ia buscar prosperidade e as entidades me davam em troca doença e miséria. Eu tive um AVC com 36 anos de idade e um infarto com 38. E quanto mais eu buscava, quanto mais eu me dava e me sacrificava, achando que eles iam me responder, mais doente eu ficava. Eu cheguei a gastar de 5 a 6 mil reais em cada trabalho e nada de respostas. Quanto mais trabalhos eu fazia, mais eu adoecia. Eu cheguei a um ponto de ficar tão emagrecida, eu fiquei com 48 quilos de peso e com 2 tumores na tireoide. Eu não conseguia me alimentar com nada sólido. Durante a noite, eu acordava porque eu engasgava até mesmo com a minha saliva. Tem até fotos aí que mostram a situação em que eu me encontrei. Totalmente emagrecida, totalmente fraca, totalmente impotente. Era algo impressionante. As vozes me acompanhavam em todo lugar. Os vultos durante a madrugada me assombravam. Eu vi ali que todos esses anos que eu servia aquelas entidades e eu clamava por eles, onde que eles estavam ali? Eu sempre me perguntava. E não era uma dor física, era uma dor dentro da minha alma, dentro de mim. Era um vazio absurdo que a minha voz gritava e ecoava dentro de mim e não tinha socorro. Só que as entidades eles eram bem sutis, né? Eles não deixavam a gente perceber isso tão claramente. Só que um dia eu consegui acordar desse pesadelo, que eu posso falar que isso foi um pesadelo durante tantos anos. Foi um dia que eu recebi um convite de uma obreira da igreja. E ela não falou tão sutilmente, não.
ela foi direto falando sobre a minha alma. Eu estava doente, eu ia começar um tratamento, eu ia ter que tirar os tumores da tireoide e começar uma quimioterapia. E eu estava com muito medo disso, do que podia acontecer. Quando essa obreira me fez o convite de ir para a igreja, eu falei, por que não? Eu já estou padecendo tanto. Vamos conhecer esse Deus que ela diz que é um Deus vivo? Vamos ver se ele existe mesmo? Já que todas as entidades que eu servi há muitos anos, elas simplesmente me rejeitaram. Então, nada mais justo do que fazer uma prova com esse Deus que ela diz que existe. Cheguei na Igreja Universal, numa sexta-feira, e quando eu cheguei lá, a primeira frase que eu lembro, se realmente existe um Deus aqui, me cura, que nunca mais eu vou sair da sua presença. E foi ali, com aquele primeiro desafio que eu fiz no altar, quando eu coloquei minhas mãos lá e falei assim com Deus, naquele mesmo dia ele me curou. Naquele mesmo dia eu consegui comer coisas sólidas, porque por conta do tumor que eu tinha, fazia mais ou menos 1 ano que eu não conseguia comer nada sólido. E para quem não pode comer, vai entender o que eu estou falando. Você que está aí, que consegue comer todos os dias. Eu não podia. Para muitos pode ser muito pouco. Mas para mim comer um pedaço de pão foi uma vitória absurda. E Deus fez isso comigo. Ele permitiu que no primeiro dia que eu pisasse na casa dele, mesmo falha, perturbada e cheia de erros, quando eu abri meu coração e fui sincera a ele, ele ouviu e me abençoou. E eu saí dali curada. E com essa cura eu entendi que só existe um Deus. Eu entendi que eu servia a espíritos malignos. E que eu tinha que trocar aqueles espíritos malignos pelo único espírito que vale a pena se seguir, que é o Espírito Santo. Eu cheguei na igreja em janeiro, quando chegou a oportunidade em junho de fazer a Fogueira Santa de Israel. Eu entendi que eu não precisava só, além daquela cura física, eu precisava da cura da minha alma e, além disso, eu precisava daquele Espírito Santo que tinha me curado dentro de mim. Eu não queria mais ter uma bênção, eu queria ser a própria bênção. Eu não tinha dificuldade de sacrificar, só que eu sacrificava para o Deus errado e para o altar errado. Então toda aquela força que eu tinha e aquela fé que eu tinha em direção errada, eu coloquei em direção certa, no altar certo. Eu peguei aquela minha vida velha, estragada, desgraçada e deixei naquele altar. Foi essa a minha troca. Eu tinha sede de conhecê-lo. Eu tinha vontade de conhecê-lo. Um tempo depois, eu tive a grande bênção e a grande honra de receber o Espírito Santo. Eu estava pensando assim que eu ia receber numa busca na igreja, numa manhã de domingo, mas até nisso Deus me surpreendeu. Eu estava evangelizando um rapaz na rua, afastado da igreja, e eu lembro como se fosse hoje. Eu falei para ele assim, Deus, ele não veio pelos santos, ele veio pelos pecadores, pelos arrependidos. Você se arrepende dos seus pecados? Então vem cá comigo. Se ajoelha aqui no chão e a gente vai fazer uma oração para Deus. Ali, naquele momento que eu me ajoelhei com aquele rapaz, eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali
houve a verdadeira troca de espírito. Ali eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha tudo que eu nunca tinha tido na minha vida anteriormente. E ali eu soube o que é paz. E não tem encontro melhor do que você trocar o espírito desse mundo pelo espírito do Altíssimo. Não tem troca melhor. E agora, com o espírito certo, nada e nem ninguém me segura. Eu pude apresentar meu casamento na igreja. Hoje eu tenho uma família unida. Os meus filhos estão no altar de Deus, porque até os meus filhos que eu tinha apresentado no altar errado, eu tive a misericórdia de Deus de colocar no altar certo. A minha família agora, todos servem a Deus. Não passo nenhuma dificuldade, nem financeira, nem emocional, nem familiar. Hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu vou no cemitério. Antes eu tinha medo, agora eu não tenho mais. Hoje eu vou falar do meu Senhor para as pessoas que estão aflitas ali no cemitério. Faço o trabalho do Anjos da Madrugada. Hoje em dia, quando é Fogueira Santa, eu vejo não a oportunidade de ter alguma bênção, mas a oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele me fez. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou o exemplo da Simone, que, tendo aqueles problemas de saúde tão graves, né, de uma vida de servir ao mal, se dedicar ao mal, e o resultado eram todos esses problemas, ela aceitou o convite, porque isso é muito importante. As pessoas, elas recebem o convite, você está recebendo o convite agora, independente se você crê ou não, você está assistindo esse programa, e independente da sua religião, você é convidado, você pode chegar em qualquer igreja universal e ninguém vai questionar a respeito da sua fé, se você crê ou não. Você estará ali tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E Simone, ainda tendo uma religião totalmente diferente, ela não cria, né, diretamente, porque era a única forma que ela aprendeu, mas ela foi humilde de ouvir. Ela reconheceu que ela precisava de ajuda. E foi tudo o que ela precisava. Aquela palavra fez com que ela reagisse. Ela usou a fé reagindo. Ela fez um teste com aquela palavra. Ela disse, se o Senhor existe, e é o que está escrito, que você vai acompanhar aí no seu televisor. Deus, ele fala, provai-me nisto. Provai-me nisto. Ou seja, ele nos dá o direito, a oportunidade de usar a nossa fé na palavra dele e determinar uma prova. Ou seja, se o que está escrito aqui é verdade, então eu quero ver na minha vida. Mas você tem que realizar um pacto com ele. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que determinar que a sua vida não será mais a mesma a partir desse momento. Então, da mesma forma que a Simone usou a fé, você está convidado a usar. Hoje estaremos determinando que você venha a ser curado, livre do mal. Estaremos ali usando a nossa fé na corrente, com o lenço do Pai Nosso, e você receberá gratuitamente, e todas as pessoas ali presentes receberão a unção com óleo, e determinaremos a oração da fé. E com certeza o seu testemunho glorificará a Deus. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Dona Rosenda, o que aconteceu? Eu vivi, pastor, 35 anos com uma dor de cabeça. 35 anos com dor de cabeça, é isso mesmo? Era dor de cabeça que eu não aguentava ficar em pé, não aguentava fazer nada. Eu ia trabalhar, não conseguia trabalhar. Meu patrão falava, vai embora, quando você melhorar, você volta. Eu sentia enjoo. E quando a senhora ia nos médicos, o que eles diziam? O médico falava para mim, mandava fazer exame, fiz todo tipo de exame, ressonância, fiz tudo, não dava nada. Ele falava para mim, a tua cabeça está melhor do que a minha.
Falava assim para mim. Não aparecia nos exames nada, estava normal. Estava normal, não E parecia a senhora nada. sentindo a dor. Sentia dor de cabeça, eu não aguentava nem fazer comida para meus filhos. Meu marido chegava, ele tinha que fazer comida, porque eu não aguentava ficar em pé, tinha que ficar no quarto escuro. Tudo que eu comia dava enjoo, vontade de vomitar, só que não, às vezes não vomitava, aí ia no médico, o médico passava injeção, eu tomava a injeção, quando saía da sala, tinha que ir lá no banheiro vomitar. Era desse jeito. Se eu tomasse um Nescau, dava dor de cabeça, e eu passava frio, dava dor de cabeça. Tudo era motivo para dar a dor de cabeça. Foram Passava nervoso. 35 anos no Vale da Sombra da Morte. Foi, 35 anos. Como é que saiu? Corrente dos 70. Cheguei no corrente dos 70, fui curada, graças a Deus. Aí nunca mais senti dor de cabeça. Eu posso fazer tudo, posso comer tudo, posso trabalhar, posso tomar chuva, sol, nada me dá dor de cabeça mais. Deu certo. Deu certo. Parabéns. Deus te abençoe. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu determino que esta pessoa venha ser alcançada pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Consagra esta água, que para ela, meu Deus, é um ponto de contato entre a fé que ela tem e o Senhor. Então manifesta o Teu poder, meu Deus, que ao beber desta água seja um santo remédio, para que ela venha ser livre do mal, da dor, do peso que ela tem tido dentro dela, na alma dela, uma angústia, uma tristeza, venha ser eliminada. Eu te peço que haja paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba d'água com fé. Seja livre do mal, seja livre do peso, da angústia e tenha certeza que a partir de agora você tem a força que você precisa para lutar e vencer. Esteja conosco hoje mesmo em uma das nossas reuniões especiais. Lembrando que todos os domingos às 10 da manhã, a concentração de fé em milagres. Convide a sua família e os seus amigos e inicie a sua semana abençoado, né? Tendo a certeza de que os seus planos serão bem-sucedidos. Para mais informações, 020 7272 1010. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010.